A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, sediado em Apucarana, no Paraná. E quero desejar aqui, nesta oportunidade, as ricas bênçãos do Senhor, que seja aproveitar, não é? Para pedir aos irmãos, aqueles que já estão conosco e aqueles que chegarão, uma oração especial por dois irmãos, amigos nossos, né, e pastores que estão precisando, na verdade, das nossas orações. O primeiro deles é o pastor Daniel Nunes da Silva, pastor presidente da igreja em Campina Grande, na Paraíba, também presidente da convenção, a Comead CGPB, que está sediada em Campina Grande. Ele está carecendo das nossas orações. Nós recebemos hoje de vários irmãos que são de lá de Campina Grande, inclusive do Keiler, que é filho dele, um pedido de oração e também consagração de jejum pela vida, pela saúde do pastor Daniel Nunes. O outro é o pastor Alberto Serafim, pastor que está no Rio de Janeiro servindo a Deus, já foi presidente da convenção SEADER, lá do Rio de Janeiro, é atualmente um dos vice-presidentes da nossa CGADB e também está carecendo das nossas orações pela sua saúde. Ambos, não é? Ambos que eu menciono aqui estão acometidos pelo Covid-19. Inclusive eu comentei com a Eliane, minha esposa, há pouco, né, a quantidade de pastores, irmãos nossos que estão acometidos pelo Covid, sofrendo, não é? Sofrendo muito por causa dessa situação aqui. O pastor Evandro Carlos também pedindo oração pelo pastor Paulo Martins. De fato, eu também vi ontem ou anteontem que ele também está acometido pelo Covid. Vamos aproveitar aqui, não é, todos, e vamos colocar em oração, no nosso propósito de oração também, a vida do pastor Paulo Martins, que é presidente da convenção SEAD Seta, lá em Tocantins. Vamos pedir a Deus que esteja abençoando a vida dos nossos amados irmãos que estão com Covid, para que o Senhor os cure, dê saúde, restaure, não é, a saúde deles e em tudo eles sejam abençoados. Eu quero ler o texto bíblico de hoje, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo de número 4, a Bíblia diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Este é o texto para a nossa meditação. No dia que estaremos realizando esta live com o tema especialmente voltado para o milênio. A paz do Senhor, pastor Ciro. Conte a bênção, quantas são? Pastor Hércules, muitas bênçãos, né? Graças a Deus, apesar das lutas, né? Mas Deus tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem, com certeza. Deixa eu até acertar o volume aqui. Mas estou ouvindo com clareza. Não, eu sempre pergunto porque às vezes falha, né? Com certeza, mas está bem. Mas estamos caminhando aí com toda dificuldade, as precauções, né? A gente tem orado aí a gente tem visto que tem aumentado aí novamente, né, os casos. Hoje, lamentavelmente, essa notícia de um número recorde aí no Brasil, né, de mortos por conta dessa doença terrível, né, que veio esse vírus, né? Mas Deus sabe de tudo, Deus está no controle. Nós vamos orando, fazendo a nossa parte. Mas não está fácil, né? Está difícil e estamos lutando, avançando e orando aí pelos pastores, como mencionou aí, a gente lamenta. São vários, né? Mas vamos continuar orando, né? Amém. Vamos sim.
Nós vamos, inclusive, fazer uma campanha de oração por esses dias. Eu recebi uma gravação feita pelo Keiler, né, que é o filho do pastor Daniel Nunes, onde Sim, ele também publicou, se não me engano, no perfil do Facebook da convenção da igreja de Campina Grande, esse pedido, né, para que os irmãos estivessem orando, jejuando pela saúde do pastor Daniel Nunes, que inspira cuidados, né? Eu até conversei com a Eliane quando nós estávamos agora à tarde, ah, depois do expediente. Pode desculpa, falar. só um outro pastor também, porque nós vimos orar, ele está bem, conversei com ele essa semana, está se recuperando bem, mas também foi acometido, pastor Gesser Góes, de Fortaleza, né? Fortaleza. Também com esse problema, mas graças a Deus está se recuperando bem, está sem sintomas, mas está respeitando, né, o tratamento, a quarentena, né? Tá certo. Mas também foi acometido. Então, é bom orar, né? Vamos sim. Hoje ainda nós tratamos com a irmã Georgina, que é a irmã que está responsável pela área do curso de teologia na igreja lá, e ela confirmou que de fato ele está muito bem, e graças a Deus, né? Graças a Deus. A gente tem tido muitas percas, né? Muitas percas. Eu até, fazendo uma reflexão, eu cheguei a pensar que nos próximos eventos, quando a gente voltar a se reunir, a gente tem que tomar cuidado, porque muitos amigos, e são tantos, que a gente acaba se esquecendo de algum que porventura já tenha partido, e a gente fica envolvido com tanta coisa, mas a gente sente muito, né? Sente muito isso aí. Aqui, a nossa região, hoje ainda eu ouvi um áudio pelo prefeito da cidade vizinha, Arapongas, na nossa macro região aqui, não tem leitos mais disponíveis de UTI para tratamento de Covid. A macro-região que eu digo envolve Londrina, Arapongas, Rolândia, Cambé, Apucarana, enfim, essa região toda não há mais leitos disponíveis. Então veja a que ponto chegamos. Mas eu conversando com a Eliane, após o expediente hoje, eu estava falando com ela, havia diminuído tantos casos que no final do ano o pessoal abusou um pouco, né? É verdade. A turma Não, abusou, isso, viajou, vamos para festa, vamos para a praia. E isso foi agora chegou a previsto, fatura. né? As autoridades previram isso. Falaram assim, olha, nós vamos lamentavelmente ter um aumento de casos porque as pessoas estão abusando. Não vigiaram o suficiente. Não vigiaram, o pessoal fez festa e, assim, coisa... Não, e artistas aí que falam, né, que fica na mídia falando, fica em casa, aí eles próprios fazem as E eles coisas. próprios fazem festa o tempo inteiro. Então, os políticos mesmo. Os políticos, acaba que a turma tira umas fotos por aí, faz umas gravações, né? O nosso governador aqui, o nosso governador fechou o estado. O governador fechou o estado. E aí foi para Ilha do Mel. Pensa só. Teve um aí que, não me pergunte o nome dele, que foi para Miami, né? Então, rapaz. E foi flagrado em Miami. Fechou tudo e viajou. Fechou tudo. E aí agora fica aí falando, tal. É complicado. Esbravejando, né? Então, de fato. É uma tribulação. O que a gente observa também é que está tendo uma exploração política muito, muito forte, né? E muito Politização, intensa. realmente. A exploração política em cima do assunto, ela está sendo muito além do que deveria, porque quem está sofrendo é a população, que está sobrecarregada com impostos, né? Sobrecarregada com impostos. Eu me vi, até conversei com o pastor Evandro essa semana, nós estivemos conversando a respeito, eu me vi na obrigação de ter que fazer uma obra aqui no pátio de casa, por causa de infiltração de água no solo. E aí eu fui comprar uma metragem, 40 metros de piso, revestimento de piso, né? E aí, quando eu peguei a notinha para ver, deu 30%, 31%, na verdade, 31,4% de imposto sobre o valor que eu paguei no piso. Eu fiquei escandalizado com aquilo, e são coisas que às vezes a gente não observa, né? Mas o imposto, por exemplo, que nós temos hoje, os encargos a respeito dos trabalhos do CETAD, chega a 33% no total. Então, você imagina o abuso que é pelo retorno muito pouco que se tem, né? Pelo retorno muito pequeno que se tem. Mas eu penso que nós já vamos iniciar aqui as nossas questões, que são muitas, né? Em outro momento a gente faz uma live só para tocar o pau nessa gente. Porque isso aí tem um companheiro nosso que ele diz que isso aí é igual bicho de pé, né? Isso coça que não tem jeito.
A gente vai longe nesse assunto, mas vamos lá. Meu pastor, nós nos propomos hoje a falarmos a respeito do milênio. E são muitas as questões que abordam o milênio e também muitos irmãos que acabam também enviando perguntas na live, desde a live do dia 10, quando nós fizemos o lançamento do curso de perguntas escatológicas, voltamos para esse tema, intensificamos as perguntas, elas acabaram vindo também a respeito do tema do arrebatamento da igreja, né, a grande tribulação, enfim, mas nós vamos enfatizar aqui a respeito do milênio. Então, eu penso que nós poderíamos começar falando a respeito do que é o milênio para nós, não é? Para a Assembleia de Deus. Como é que a Assembleia de Deus vê essa temática que está relacionada ao milênio? Acho que nós podemos começar por aí, que vai ser um negócio bem joia. Aí, os irmãos estão dando vazão, estão dando lugar aí para falar a respeito das fraudes, né? Deus me livre. Pois é. Mas vamos para o tema bíblico. Vamos e hoje milênio. Aleluia. Vamos falar do milênio, que é melhor, que no milênio não vai ter nada disso, né? Com certeza. E vamos estar, se Deus quiser, com nossos corpos glorificados, né? Participando do reino milenial com o Senhor Jesus. Então, pastor Alex, antes de mais nada, eu só queria aproveitar a oportunidade para dizer que o tema milênio, ele é tratado no nosso curso, perguntas escatológicas com bastante detalhamento. Então, o que nós vamos responder aqui, claro, é só para aguçar a curiosidade, mas quem quiser se aprofundar, faça o curso. Perguntas escatológicas, tem aqui perguntas específicas sobre o milênio, né? Então, nós recebemos, de fato, várias perguntas, e uma delas é essa aí que o irmão mencionou, que é o milênio e tal, qual é a posição da Assembleia de Deus, porque nós, claro, esposamos, né, aquilo que está na nossa declaração de fé, nossa posição pentecostal assembleiana, conforme nossa declaração de fé. É bom dizer, né, que existem 3 posições gerais: o pré-milenismo ou pré-milenarismo, né? As duas palavras são sinônimas. O pessoal fala muito pré-milenismo, eu utilizo muito pré-milenarismo. Então, entendi. Só para explicar já que são sinônimos. Então, existe o pré-milenarismo, o pós-milenarismo e o amilenarismo, né? Só que a única escola que de fato defende o milênio literal é o pré-milenarismo. Agora, quando se fala de pré-milenarismo, nós temos que entender que existe o pré-milenarismo histórico e o pré-milenarismo dispensacionalista. A Assembleia de Deus, ela defende o pré-milenarismo dispensacionalista, que hoje em dia, infelizmente, é alvo de zombaria por pessoas desonestas. A gente fala assim bem claramente, porque infelizmente os amilenaristas, e não é qualquer pessoa, outro dia eu ouvi aí uma grande autoridade deles aí, o camarada que é considerado no Brasil, aí diz que é o maior amilenarista, zombando da nossa posição, dizendo, os pré-milenaristas históricos seguem a Bíblia, os pré-milenaristas dispensacionalistas, eles seguem o filme Deixados para Trás, a série Deixados para Trás, kkkk, zombando. Isso é uma desonestidade, você aqui bem claro, é uma desonestidade, é uma falta de consideração, né? E mostra que a pessoa, infelizmente, tem tantos títulos, doutor, pós-doutor, mas não tem um mínimo de respeito para uma posição tão séria como é o pré-milenarismo dispensacionalista, que é defendido por eruditos. Quando você fala de Tim LaHaye, por exemplo, alguém que diz assim, Tim LaHaye é um autor de ficção. Veja, a pessoa não conhece nem quem é Tim LaHaye, porque Tim LaHaye foi um teólogo. Ou seja, 80%, 90% das suas obras são obras de cunho teológico. Ele escreveu também ficção, mas as suas obras não eram todas ficcionais. Claro que o filme, a série Deixados para Trás, tem muitos exageros, mas a nossa posição não é baseada em filme, a nossa posição é baseada na Bíblia. E ela é baseada, veja a contradição, os nossos irmãos amilenaristas, eles dizem que defende o método histórico-gramatical
ou o método gramático histórico, que é aquele que considera que o texto bíblico é literal e histórico, não é? Até que o próprio contexto mostre que é o contrário, né? E é o que nós defendemos. Agora, quando eles chegam em Apocalipse, eles falam, não, Apocalipse é simbólico, 1000 ali é 10 vezes 10 vezes 10, não é literal. Só que nós não temos autorização para alegorizar aquilo que é literal. Se a Bíblia diz 6 vezes lá em Apocalipse 1, o irmão me interrompe a hora que o irmão quiser aí, que eu tô... Não, pode falar. É que eu estou tendo um trabalhozinho aqui com 2 mocinhas que ficam por aqui. Aí ele já deu jeito. A gente já deu jeito. Não, mas eu estou falando para o irmão me interromper, porque eu estou falando não, que... Não, você pode discorrer tranquilamente. Estou falando meio livremente aqui, às vezes não, vou lembrando de algumas coisas. Mas, para eu não me estender muito, deixa eu, então, sintetizar aqui para responder diretamente a pergunta. Então, a posição da Assembleia de Deus, qual é? Nós cremos no milênio literal, porque na Bíblia está escrito 6 vezes. Se você ler Apocalipse 20, alguém dirá, só está em Apocalipse 20. Não interessa. Está escrito. E eu não tenho, ali não tem permissão para alegorizar o que é literal. Ah, mas Apocalipse é um livro altamente simbólico. Sim, só que você tem que entender que Apocalipse é um livro que apresenta a realidade no futuro por meio de simbolismo. Não é que você tem assim... veja, qualquer pessoa pode dizer, é simbólico e... Como assim? Você tem que saber interpretar. Você não pode simplesmente reduzir o livro à simbologia e dizer que ninguém tem permissão. Como Lutero fez, lamentavelmente. O próprio Calvino não escreveu nada sobre o Apocalipse. Né? Porque o pessoal gosta de usar esse argumento. Aí, vocês seguem o pré-milenarismo dispensacionalista, que é muito novo. Mas nós seguimos o amilenarismo, porque o amilenarismo vem lá de Agostinho. Pois é bom entender bem essa história, porque, a rigor, para sermos honestos, a primeira de todas as escolas quanto ao milênio é o pré-milenarismo, que era chamado de quiliasmo, porque os pais da igreja, eles acreditavam, né, no início, ali nos primeiros séculos, principalmente na escola de Antioquia da Síria, tanto que Éfrem, o sírio, né, é aquele que, inclusive, era pré-tribulacionista, né, pela declaração dele. Então, a escola de Antioquia da Síria, ela defendia o milênio literal. Foi Agostinho, lá em Alexandria, que começou a alegorizar, porque, lamentavelmente, em Alexandria prevaleceu a interpretação alegórica, né? Eles seguiram lá o exemplo daquele camarada Filo, né? Filo de Alexandria, que era um camarada que alegorizava tudo. Então, depois Orígenes também, e o próprio Agostinho. E isso prevaleceu durante a Idade Média, a interpretação alegórica. Quando chegou em Lutero, quando chegou no tempo da Reforma, ele também não se preocupou muito com isso. Ele estava com outros objetivos, claro, não tira a razão dele, né? Ele não tomou tempo com o Apocalipse. E Calvino também não. Calvino escreveu sobre quase todos os livros da Bíblia, mas ele não escreveu nenhum tratado sobre Apocalipse. E aí o pessoal nos acusa de que vocês seguem uma escola muito nova. Nós já falamos aqui, a escatologia ela é toda tardia. A sistematização da escatologia ela é tardia. Ela passou a ser melhor sistematizada mesmo a partir do século XVII, século XVIII, século XIX, com John Nelson Darby. E aí foram surgindo as escolas. Nos primeiros séculos não houve debate sobre tribulação, sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Quem diz que é pós-tribulacionista porque a igreja era pós-tribulacionista está forçando, né? Está usando um argumento está realmente forçando, porque não é um argumento que não se sustenta. Não se sustenta. Agora, a igreja ela era, sim, milenarista, pré-milenarista, que ela cria no milênio. Isso sim, se você examinar os pais da igreja, você vê que eles criam no milênio. Mas não havia esse desdobramento de pré, pós, meso-tribulacionista, como existe hoje. A Assembleia de Deus, ela é pré-milenarista dispensacionalista porque ela crê no arrebatamento da igreja. Isso não é coisa de filme,
né? Porque está escrito na Bíblia, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Tudo está na Bíblia, tudo está na Bíblia. Então, nós tomamos tempo com a Bíblia, essa que é a questão. E aí, aqueles que simplificam, zombam, tentam ridicularizar a nossa fé, na verdade, parece-me que esse acaba sendo o melhor argumento, melhor entre aspas, né? O melhor argumento deles, porque eles se atrapalham todo lá para tentar explicar, diz que o diabo já está preso, e diz que o milênio é simbólico, e o milênio já está durando mais de 2000 anos, e tal, e não sei o que mais, o diabo está preso, veja, então, como você nega aquela sequência de Apocalipse 19, ali é uma sequência. Se você alegorizar os 1000 anos do milênio, você tem que alegorizar tudo. A própria vinda de Jesus, porque ali Jesus se manifesta em poder e grande glória, justamente para estabelecer o milênio. Se você alegorizar o milênio, você tem que alegorizar a própria vinda de Jesus. Então, quer dizer, vai transformar Acaba que os eventos não se fecham, né? Aí eles acabam tentando transformar a segunda vinda, na verdade, na primeira vinda. E aí, aquilo... Quer dizer, Jesus mandou João escrever as coisas que depois dessas vão de acontecer. E olha, João escreveu, de acordo com a maioria dos eruditos, entre os anos 90 e 95 depois de Cristo. Ou seja, a Jerusalém já tinha sido tomada no ano 70, o templo já havia sido destruído, mais de 20 anos já tinha se passado. Que sentido faz Jesus dizer para João que era para escrever as coisas que depois dessas vão acontecer? E eu interpretar de maneira preterista e dizer que já aconteceu. Então veja que a posição deles não se sustenta. E eles preferem zombar da nossa posição. Mas nós não zombamos da posição deles, nós explicamos. E provamos por A mais B, modéstia à parte, que a posição do pré-milenarismo dispensacionalista, eu falo dispensacionalista porque aí abrange, claro, o pré-tribulacionismo, né, como nós temos explicado. Essa posição é a posição que está de acordo com a Bíblia. E o milênio, então, o que é o milênio para nós? O milênio é o reinado de Cristo por 1000 anos na Terra, conforme está nas profecias. Claro que 1000 anos só se menciona lá em Apocalipse 20, mas o reino, aquelas profecias que estão em Isaías, não tem, e são na Terra, né? A Bíblia fala que vai ser extinta a ferocidade dos animais, né? O leão lá estará com o cordeiro e tal. Isso tudo, tudo aquilo que está prometido, Israel vai finalmente habitar em toda a terra que Deus lhe prometeu. Tudo isso só faz sentido aqui na terra, é o reino de Cristo na terra. Né? Porque o reino de Deus tem 3 dimensões, né? Tem a dimensão espiritual, que nós estamos vivendo hoje, claro, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz, nós já estamos desfrutando do reino, mas vai ter a sua dimensão aqui na Terra também, e ter a dimensão eterna, é claro. Então são 3 dimensões. E ainda haverá, claro, nós vamos participar do milênio com Cristo. Essa promessa vai se cumprir, o milênio, que tem muitas características. Eu não quero me estender aqui, que eu já tomei bastante tempo aqui, mas tem várias passagens da Bíblia. Mas essas questões aí, pastor Ciro, é justamente essas questões que os irmãos sempre estão perguntando. Querendo ou não, em uma live ou outra, sempre voltam algumas perguntas que já foram respondidas ainda na época que estávamos fazendo aquela série sobre as perguntas escatológicas e que, por vez, quando mencionamos o assunto, elas acabam retornando, como o caso agora, né? Então olha que interessante, só para ler um texto aqui, ó. Isaías 65, 21 e 22, ó. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Veja, quando que isso já se cumpriu? Isso não se cumpriu ainda, e vai se cumprir aqui na Terra. É a profecia sobre o milênio. Não está mencionado 1000 anos, mas lá em Apocalipse está, e a gente não tem permissão para dizer que aquilo ali é simbólico. É engraçado que os mesmos amilenaristas e pós-milenaristas que dizem, né, que aquilo ali é simbólico,
eles dizem que o último dia, como está lá em João, e aquele dia é literal, né? E a última hora que João falou, filhinhos, já é a última hora já está durando quase 2000 anos, mais de 2000 anos, na verdade, né? Praticamente. Então, quer dizer, não tem como você literalizar o que é alegórico e alegorizar o que é literal. Então, claro que o último dia, naquele dia, é alegórico, porque o próprio contexto mostra isso. Agora, 1000 anos, não tem como você dizer que não é 1000 anos ali, porque o contexto não permite. A Bíblia está mostrando realmente que Jesus vai voltar e vai estabelecer esse período de 1000 anos na Terra. Maravilha. Eu penso que a respeito dessa questão fica bem claro. Uma outra situação que levantou aqui é com relação aos ímpios, né? O que é que vai acontecer com os ímpios nesse período do milênio? Veja bem. Ímpio é uma palavra muito forte, né? Então, porque alguém poderá dizer, vai ter ímpio no milênio? Porque, a rigor, antes do início do milênio, vai ter o julgamento das nações. Jesus vem em poder e grande glória, né? Ele vence o anticristo, a igreja vem com ele, porque a igreja estará no céu participando das bodas do Cordeiro, tudo isso está claro em Apocalipse, não é nada de coisa de filme, de deixados para trás, está na Bíblia, né? Quem lê a Bíblia sabe disso. Apocalipse 19, a igreja está lá no céu, a Bíblia menciona, ela está com a sua vestida com linho finíssimo, lá nas bodas do Cordeiro, ela participa dos exércitos, ela faz parte daqueles exércitos do Senhor que vem com ele, né? Então Jesus vem na terra, e Zacarias 14 diz que os seus pés estarão no Monte das Oliveiras, ele vem ali para a batalha do Armagedon, para pôr fim ao império do anticristo. A Bíblia diz claramente que o anticristo e os falsos profetas serão lançados vivos no lago de fogo. E aí o que vai acontecer? Os exércitos que se levantaram contra Israel vão ser julgados. Aqueles que apoiaram o anticristo, haverá o julgamento, está lá em Mateus 25, 31 a 46, é o julgamento das nações vivas, que está lá também em Joel 3. Você pode ver que o Senhor, quando virá na sua glória, ele reunirá as nações, ele ajuntará as nações, está lá em Joel. Está lá em Oséias também, os profetas mostram isso, e Jesus também em Mateus 25. Né? Esse julgamento, que menciona bodes e ovelhas e irmãos, os irmãos são claramente os israelitas. Os bodes são aqueles que fizeram mal, as nações bodes são aquelas que fizeram mal a Israel. E as nações ovelhas, os representantes das nações ovelhas, são aqueles que fizeram bem a Israel. Eles não se levantaram, porque nem todos vão tomar parte desse levante para destruir Israel. Jesus vai julgar, ele será o justo juiz. Então o que vai acontecer? Os ímpios que vão ser julgados e condenados, eles vão ser condenados, vão acompanhar também o anticristo e o falso profeta, que vão inaugurar o lago de fogo. Os justos, não é que eles já estarão salvos, aqueles que forem absolvidos desse julgamento, não é que eles estarão salvos automaticamente. Eles vão entrar no milênio. Eles vão entrar no milênio. A salvação continua, para ser salvo, continua o mesmo critério. Tem que crer em Jesus Cristo, tem que se arrepender de seus pecados e crer. Não é porque vai entrar no milênio que agora é salvo. Mas Jesus que vai reinar? A Bíblia deixa claro que vai ter pecador no milênio. O diabo será preso, também é bom dizer isso. Além do anticristo e falsos profetas serem lançados no lago de fogo, o diabo será preso por 1000 anos. A Bíblia diz isso lá em Apocalipse 20. Mas o diabo, ele é o tentador, só que ele tenta de fora, né? A pessoa que é tentada pelo diabo, é tentada de fora para dentro. Só que a pessoa, claro, eu estou falando daquele que não foi glorificado. A igreja já estará glorificada. Os povos naturais, isto é, os judeus, que vão sobreviver à grande tribulação, o remanescente israelita, né, vai ingressar no milênio, Deus vai cumprir a promessa que fez a Abraão, né? As promessas foram feitas lá no passado, vão se cumprir, o povo israelita vai ocupar todo o território que Deus lhe prometeu, mas os gentios também, que foram poupados, que foram absolvidos do julgamento das nações, vão ingressar também no milênio. Mas isso não quer dizer que eles já estão automaticamente salvos, eles vão ter que continuar
eles têm que crer em Jesus, se arrepender de seus pecados, e Jesus vai estabelecer um reino. Jesus não vai ser um imperador, um déspota, que vai dizer, vocês são obrigados a me obedecer, quem não me obedecer vai morrer. Não, ele não vai obrigar ninguém a servi-lo. Mas, claro, aquele que não quiser obedecê-lo, porque ele vai ser o rei, vai sofrer as consequências disso, e a Bíblia mostra isso. Mas não será obrigado. Tanto que não será obrigado que após o milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo, diz a Bíblia, e vai enganar as nações, diz a Bíblia. Ou seja, vai haver nações também, olha que interessante. O reino milenial vai ter nações. Jesus vai ser o grande líder, claro, um líder mundial, finalmente, justo, não um enganador como o anticristo, mas um verdadeiro líder. A paz, de fato, haverá de maneira plena, né, mundial. A paz mundial finalmente chegará, né? Mas haverá pessoas que vão se rebelar. Então, haverá ímpios nesse período milenial. Apesar de Jesus estar reinando, apesar de o diabo estar preso, o ser humano ele tem uma natureza caída. O ser humano ele tem ainda, os povos naturais terão o germe do pecado. Então, muitas pessoas vão sim, a Bíblia mostra que haverá paz abundante, como diz lá em Isaías 54:14, mas toda e qualquer oposição ao reino será coibida. A gente fala isso aí no livro também. Não haverá uma supremacia de uma nação, tal como vemos hoje, mas o Senhor Jesus estará no comando a partir de Jerusalém, né? E a Bíblia diz lá em Zacarias 14, versículo 9, naquele dia, um só será o Senhor e um será o seu nome. Isso é uma profecia sobre o milênio. Isaías 11, versículo 2, vou ler aqui para ganhar tempo. Diz que ele julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Agora veja, e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então, veja aí, aquele que quiser agir com impiedade vai ser punido. E aí a gente pode ler também, acho que aí eu vou pedir a gentileza do irmão, Isaías 65:20, revela que haverá morte, né? Já foi dito aqui, ó, o texto que lemos, matará o ímpio. Mas Isaías 65:20 revela que haverá morte do milênio a despeito, né? Daquilo que eu já até mencionei, que vai haver prolongamento da vida humana, longevidade. E a Bíblia diz que uma pessoa de 100 anos será considerada jovem, né? Mas existirão pecadores e haverá morte. Vamos ler esse texto, por gentileza, pastor Alex. Isaías 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, haverá pecador. Esse texto mostra tanto que haverá morte, haverá longevidade. Veja, um único versículo mostra que haverá pecado, haverá longevidade, né? Haverá morte também. Né? Então, juízo, quer dizer, né? Haverá juízo, a coisa não vai haverá correr juízo. solta, né? Então, apesar de Cristo estar reinando, haverá, lamentavelmente, aí você vê como o ser humano ele é pecador por natureza. E mesmo Cristo reinando, haverá pessoas que vão, né, se rebelar. O texto de Zacarias 14:17 também lança luz, é outra profecia sobre o milênio. Por gentileza, Zacarias 14, versículo 17. Agora, e acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá adorar o rei. O Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Então, outro tipo de punição que vai haver aí, agora uma punição sobre famílias que não quiserem, porque haverá, claro, toda oportunidade, haverá toda possibilidade, né, para a pessoa também ir a Jerusalém, servir a Deus. Tudo isso alguém dirá, isso aí é coisa de filme. Não, está escrito na Bíblia. E nós não temos permissão para ignorar, né? Ou você aceita a Bíblia, ou você nega a Bíblia. Se está escrito na palavra de Deus e não tem como encaixar isso em outro momento,
é profecia sobre o milênio. Você pode ter certeza, isso vai se cumprir na Terra, né? Então, como será? A gente fica pensando, meu Deus, isso, será que vai acontecer mesmo? Porque às vezes a Bíblia também utiliza uma linguagem poética, não é o caso aí, mas há casos em que tem também uma linguagem poética, mas retratando algo que realmente vai acontecer. Então, aquilo que você não entender, tudo bem. Fique com Romanos 8:18, que diz que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo bem. Mas não zombe, não desvalorize, porque você não entende. Há pessoas que não entendem e, por conta disso, aí ficam tentando zombar, tentando ridicularizar uma posição. Está escrito, né? Está escrito e nós... Está bem claro. Está bem claro, nós cremos o que a Bíblia diz. Então, pastor Érico, respondendo objetivamente, o que acontecerá com os ímpios no milênio? Nós lemos aí passagens que mostram que o pecado não ficará impune. E tem mais, né? Claro que vai ter outras perguntas aí que a gente pode responder melhor, mas se aquele ímpio não se arrepender e morrer na sua impiedade, mesmo estando no milênio, ele vai comparecer perante o juízo lá no trono branco e vai ser lançado no inferno. Então, Porque... agora é que está a pergunta aqui, ó. Agora, como diz a turma aqui no Paraná, agora é que a porca torce o rabo. Qual o propósito da pregação do evangelho durante o milênio? E a outra questão é se haverá salvação no milênio ou após o milênio. Aí então, agora sim. Aí fecha com isso que você estava dizendo, né? Vai, na verdade, vai completar para que fique esclarecida aqui a pergunta que o nosso amado irmão nos enviou. Então, porque o milênio, ele vai ser uma dispensação, vai ser um período, né? Alguém pensa que o milênio vai ser algo assim, claro, Jesus vai estar reinando. A igreja já vai estar glorificada. A Bíblia não dá detalhes se a igreja vai interagir o tempo todo com os povos naturais. Mas se for necessária essa interação, essa possibilidade existe, porque nós vamos ter corpos como os de Jesus. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, que a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, semelhante ao seu. E Jesus, quando ressuscitou, ele não estava mais sujeito às leis da natureza, ele atravessava portas fechadas, mas ele também interagia, ele comeu peixe com seus discípulos, ele conversava com seus discípulos, ele inclusive falou para Tomé, Tomé, põe a mão aqui no meu lado, vê aqui, sou eu mesmo, não sou espírito, não sou eu mesmo, né? Então Jesus interagiu com os seus discípulos. Houve uma interação daquele que já havia ressuscitado e já estava, claro, glorificado, mas ele se apresentava de uma maneira que todos pudessem se comunicar com ele, né? E isso também vai acontecer conosco, se for necessário. Agora, a ênfase no reino milenial, claro, recai sobre os povos naturais. É um reino em que Jesus vai reinar, cumprindo as promessas que ele fez a Israel, e os gentios também vão participar. Agora, é importante entender o que a Bíblia diz dentro do contexto. Quando lá em Mateus 25, nos últimos versículos, diz, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino e tal, ali, aquelas palavras serão ditas para aquelas nações, porque ali é o julgamento das nações, as nações que foram absolvidas nesse julgamento das nações, e esse vinde benditos de meu Pai não significa que as pessoas já estarão automaticamente salvas. Elas são benditas porque elas vão ingressar no milênio, com todas as possibilidades de ser salvas. Mas o critério para ser salvo é o mesmo. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo, quem crer e for batizado será salvo, né? Marcos 16, tem várias passagens da Bíblia. E então, qual o propósito da pregação do Evangelho no milênio? É a mesma que é hoje, porque vai ser uma dispensação. As pessoas precisarão crer. Mesmo Jesus estando reinando, as pessoas vão ter liberdade para crer ou não crer. Porque Deus nos dotou do livre-arbítrio. Claro que o livre-arbítrio ele foi atingido pelos efeitos
deletérios da queda, pelos efeitos deletérios do pecado, mas o ser humano, quando ele é capacitado pela graça de Deus, porque, claro, antes de tudo, para você ser salvo, você precisa ser alcançado pela graça de Deus, que nós chamamos de graça preveniente, porque ela vem antes. Não é que a pessoa ela é salva antes de crer, não. Mas ela é capacitada. Essa graça é uma graça capacitadora, uma graça preveniente, uma graça que faz com que o pecador ele esteja preparado para fazer a sua escolha, porque nós de nós mesmos não saberíamos fazer uma boa escolha. Nós precisamos dessa capacitação da graça. Só que isso não quer dizer que o Senhor força, não é uma graça irresistível. Não é? A graça não é... A graça irresistível seria um contrassenso. Não é? Porque a graça, ela é graça justamente porque ela pode ser aceita ou rejeitada. É um presente que Deus dá. Então, o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Mas esse convencimento não quer dizer que a salvação ela é coercitiva. A pessoa é obrigada a aceitar. Não, a Bíblia mostra claramente que o ser humano ele tem liberdade de escolha. Ele recebeu de Deus essa capacidade de escolher, de decidir. Né? Então, no milênio é a mesma coisa. No milênio, os povos naturais vão ter uma vida normal, eles não vão estar salvos automaticamente, e por isso o evangelho tem que ser pregado. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 2, versículo 3, que virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então veja, de Sião partirá a lei, o evangelho continuará sendo pregado. Claro que alguém defende que não, vai ser uma coisa intuitiva, porque tal, Jesus vai estar reinando, mas aqui a Bíblia diz que haverá pregação. Né? De Jerusalém sairão diretrizes também, religiosas, leis civis, e principalmente, claro, a lei superior, a lei do Senhor. Né? O texto de Miqueias também mostra isso, Miqueias 4:2, e irão muitas nações e dirão, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos nas suas veredas. Então, pastor Hércules, a finalidade da pregação do evangelho no milênio é a mesma que tem hoje. E aí vão surgindo outras questões, eu não quero me prolongar, eu não quero me alongar, porque certamente eu vou acabar aqui respondendo outras perguntas que já estão aí, porque eu estudei o assunto como um todo, mas eu sei que tem outras perguntas aí. Amém. Então vamos lá. Ó, alô, meu povo. Tá aí a nossa turma do Paraná, já mandaram um alô, a turma do Piauí, os irmãos do Rio Grande do Norte, também do Tocantins, a turma do pastor Evandro está sempre presente com a gente. Deus abençoe cada um dos nossos amados irmãos, também os paraibanos. Deus abençoe vocês, os nossos irmãos maranhenses. Enfim, certamente eu devo esquecer de algum, mas Deus abençoe vocês por estarem com a gente aqui. E vamos lá. Por que após o milênio Satanás será solto? Qual é a finalidade dele ser solto? Então, eu disse agora há pouco que Deus nos deu, né? Deus dotou o ser humano de livre-arbítrio. Então, mediante... Porque Deus fez seres livres, né? Deus nos fez como seres livres e morais. Porque se nós não fôssemos seres livres e morais, ou seja, se nós fôssemos autômatos, nós não poderíamos sequer ser chamados de pecadores, né? Porque alguém só pode ser moral ou imoral se ele for de fato um ser moral. Porque se for um ser amoral, como você vai dizer que um ser amoral ele é pecador? Se ele não tem nem essa capacidade de... Então Deus nos fez seres morais, seres livres, né? Ele nos dotou do livre-arbítrio. Então nós somos testados. E as pessoas que vão passar pelo milênio, eu já falei, são povos naturais, vão precisar também ser testadas. Elas serão testadas a partir da sua própria natureza, mas depois também vão ser testadas, aqueles que estiverem vivos, após o milênio, vão ser
tentados, testados e tentados, né? Testados por Deus através dessa tentação que Deus permitirá por parte de Satanás, após o milênio, né? Então, a Bíblia diz lá em Apocalipse 20, versículo 8, que o inimigo ele sairá enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Veja que ele vai tentar pessoas de todo mundo, né? Os 4 cantos da terra é uma linguagem que fala de totalidade, assim como hoje nós falamos os quatro pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, né? Os 4 cantos da terra aludem à totalidade da terra. E lá em Apocalipse 20, versículo 8, diz que o diabo sairá enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Veja que é muita gente para juntar em batalha. Muitos até não creem nisso e tentam dizer que esse Gog e Magog é em outro período, mas aqui a Bíblia é clara, é após o milênio. Realmente haverá uma grande multidão que vai se aliar a Satanás. Gog e Magog aí, claro, é um termo, é linguagem poética aí, não é? Porque a Bíblia menciona Gog e Magog lá em Ezequiel 38, 39, que ali sim é literal uma referência aos povos do norte. Aqui, quando fala de Gog e Magog, na verdade já são povos de todo mundo, dos 4 cantos da terra. Então é uma alusão, claro, simbólica, não é? Para falar desse grande exército que Satanás vai conseguir levantar para tentar se rebelar contra Deus, mas eles vão ser destruídos. Então, haverá essa última tentação, por assim dizer. Então, Satanás será solto com a finalidade de tentar muita gente, porque Deus, na verdade, ele fez seres livres e ele quer ser adorado livremente. Aliás, adoração e amor, se não for livre, não é. Adoração não é louvor, porque Deus não fez robôs, Deus não fez autômatos, né? Porque se nós fôssemos programados para amá-lo, isso já não seria amor, porque o amor verdadeiro ele é voluntário, ele é um sentimento voluntário. Deus não é narcisista, né? Se um programador, por exemplo, programa o seu computador para todas as vezes que ele ligar o computador pela manhã, o computador diga para ele, eu te amo, não é o computador que está dizendo, é ele próprio, o programador, que está dizendo para si mesmo. Ou seja, é a obra de um narcisista. Deus não é narcisista. Se Deus tivesse programado o ser humano para amá-lo, para adorá-lo, isso já não seria o amor verdadeiro, né? Amor, de fato, ele é voluntário. Então, Deus vai permitir que Satanás engane, tente aquelas pessoas que passaram pelo reinado de Jesus, elas serão testadas na sua fidelidade. E, lamentavelmente, muita gente vai ceder à tentação de Satanás. Amém. Deixa eu aproveitar aqui, pastor, um instantezinho. Nós temos falado a respeito desse tema do milênio e são muitos, né, os assuntos relacionados à escatologia. Então, para aqueles que ainda não conhecem, este aqui é o livro Perguntas Escatológicas, que é um livro relacionado ao curso que nós lançamos no último dia 10 de fevereiro. Está ali. Agora o pastor Ciro também tem o dele, né? Chegou, o correio fez a entrega. Pois é isso. Então, neste livro, Perguntas Escatológicas, o pastor Ciro Sanches Zibord responde 101 perguntas ligadas a esta disciplina, a escatologia. E você pode adquirir esse curso através do site do CETADB, que é cetadb.com.br. Acessando o site, logo na tela principal ali já tem a pergunta se você já é aluno ou se você não é aluno. E segundo a opção que você faz ali, você já será conduzido, caso já seja aluno, para que faça o pagamento, e se não for aluno, para fazer a matrícula e também, na sequência, o pagamento e receber o módulo do curso Perguntas Escatológicas. Alguém perguntou aqui e passou se pode adquirir o livro sem fazer o curso, sem problema. Não há problema algum, você pode adquirir o livro, porém, quando você recebe o livro, vai junto uma prova. Mas se você fizer essa prova e devolver ela para a gente, ela será corrigida e nós vamos enviar sem custo adicional o certificado
com carga horária relacionado ao curso de perguntas escatológicas. Então, se você deseja, você pode acessar o site do CETADB e se inscrever, ou se você já for aluno do CETADB, apenas adquirir o curso Perguntas Escatológicas, onde muitas dessas perguntas que estão aqui são respondidas de uma forma bem clara, objetiva, para que os irmãos tenham condições de crescerem no conhecimento deste tema que é muito importante e, como a gente sempre tem dito aqui, é palpitante, que é a escatologia bíblica. Então, você pode acessar depois o nosso site cetadb.com.br e estar adquirindo o curso. É possível também você abrir um núcleo na igreja, né? Você pode abrir um núcleo na igreja para envolver um grupo de irmãos, irmãs que desejam aprofundar o seu conhecimento nesta área da escatologia. Dizer para os irmãos, como está perguntando ali, esta live estará gravada e amanhã já estará disponível também no nosso canal no YouTube, CETADB. Se você ainda não é inscrito no canal do CETADB, você pode também acessar o canal e se inscrever. Além do curso de perguntas escatológicas, que é esse que nós estamos aqui na nossa live, o CETADB também tem curso para formação de obreiros, cooperadores, diáconos, presbíteros, não é? Auxiliares da obra do Senhor. Este aqui é um curso que foi escrito também pelo pastor Ciro Zibordi, curso para a formação de jovens pentecostais. Aqui nós tratamos a respeito das necessidades, das implicações, dos anseios da nossa juventude pentecostal. Também curso para formação de capelães. Você também pode ser capelão através do CETADB e estar credenciado na Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil. Também os nossos cursos de teologia, básico, médio e avançado. Seja teólogo, esteja qualificado, conhecendo com maior profundidade o texto bíblico, para que você, ao testemunhar, ao pregar, ao dar um estudo, um ensino, você ter ali subsídios para isso. Também o curso de discipulado cristão para novos convertidos. Os materiais que nós disponibilizamos através do CETADB para o seu crescimento espiritual e ministerial. E agora, segue aqui. Quem morrer no milênio será julgado no juízo final? É mais uma pergunta feita aqui pelos nossos amados irmãos. E o pastor Ciro está com a palavra. Então, nós já adiantamos alguma coisa sobre isso aí. E é claro, se alguém morrer perdido, vai ser julgado no juízo final. Porque o juízo final, os réus do juízo final serão somente os ímpios. Nenhum salvo será julgado no juízo final. Porque alguém pensa assim, mesmo aquele que morreu salvo vai ter que ser julgado para receber uma sentença. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Por quê? Jesus foi claro lá em João capítulo 5, versículo 24, quando ele disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, ou não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O termo juízo ali no grego é um termo forense. O que significa isso? Significa que Jesus está dizendo, olha, quem crê em mim, nunca mais, a quem crê em mim, ouve as minhas palavras, né? Nunca mais participará de um julgamento na qualidade de réu. Nós vamos, claro, ser julgados, vamos participar do tribunal de Cristo, mas é para efeito de galardão. Juízo final, vamos participar, mas não como réus, vamos julgar juntamente com Cristo. Então, um salvo que porventura morrer no milênio, porque vai haver morte, vai haver longevidade, mas não quer dizer que a pessoa é imortal. Os povos naturais vão morrer, mesmo os salvos. Então, o salvo que morrer no milênio, claro que um dia, em algum momento, ele vai ressuscitar, né? Ele vai ressuscitar e vai ter o seu corpo glorificado para poder ingressar na Nova Jerusalém, para poder ter o seu estado eterno. Então ele vai ser glorificado em algum momento. E ele vai fazer parte da primeira ressurreição, que nós já explicamos aqui em outra live, que primeira ressurreição não é um evento único. Primeira ressurreição é uma modalidade. É a modalidade da ressurreição da vida, a ressurreição dos justos, que contempla várias etapas, porque Jesus ele inaugurou essa primeira ressurreição. Paulo foi claro ao dizer
Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí no período tribulacional vai haver a ressurreição das duas testemunhas, que também vão morrer e vão ressuscitar. Os mártires do período tribulacional também, que ressuscitam antes do milênio. E quem vier a morrer salvo no milênio, claro, também vai ressuscitar em algum momento. A Bíblia não diz claramente, não tem um texto dizendo que eles vão ressuscitar, mas a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia. Pela analogia geral da Bíblia, está claro que o salvo do período milenial que morrer vai ressuscitar, não para comparecer perante o juízo final como réu, porque Jesus já falou, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, porque já passou da morte para a vida. Então a pergunta do irmão, quem morrer no milênio será julgado no juízo final? O ímpio. O ímpio sim, o ímpio vai comparecer diante do juízo final, diante do trono branco, na qualidade de réu. Aí sim ele vai comparecer para receber a sentença, porque a Bíblia diz, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos mentirosos, aos feiticeiros e tal, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e tal. Ali a Bíblia está falando justamente daqueles que vão receber a sentença no juízo final, no trono branco. São os ímpios. O juízo final é somente para a condenação dos ímpios. Porque ninguém vai poder se justificar e dizer, tal, não sabia de nada. Porque ali diz a Bíblia que cada um será condenado segundo a sua obra. Os livros vão se abrir e um deles será o livro da vida. Então não há como a pessoa dizer que é inocente diante de Deus, que será julgada e vai ser condenada. Claro, ali é julgamento no sentido de em que Deus vai apresentar a sentença condenatória, né? Somente os ímpios vão comparecer como réus diante do julgamento final. Então quem morrer no milênio, condenado, será julgado no juízo final. Quem morrer salvo, não participa como réu, participa, mas juntamente com Cristo, nós vamos julgar juntamente com Ele, estaremos com Ele participando do seu reinado, participando do seu, ali também, de tudo, vamos estar com Ele, participando, porque Jesus prometeu, quem vencer se assentará comigo no meu trono. Então, claro que é outra dimensão, nós vamos estar com Ele, participando de todas as coisas. Então vamos estar sim, nessa ocasião, no juízo final, mas não na qualidade de réus. E os que morrerem, salvos também no milênio, a mesma coisa. Maravilha, fica claro aí as questões que os irmãos estão levantando agora, inclusive aqui nos comentários, está contemplada nessa sua resposta. A igreja reina com Cristo no milênio. A pergunta é, no céu ou na terra? Ainda que você já disse lá no comecinho, mas pode ser que alguém chegou depois e não pegou essa daí. Então segura essa vibe, né? A igreja reina com Cristo no milênio, no céu ou na terra? O nosso estado eterno, para nós, ainda é um grande mistério, né? A gente não tem, assim, como pormenorizar isso. Por isso que eu sempre cito aquele versículo, Romanos 8:18, as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Apocalipse, capítulos 21 e 22, lançam luz, mostram ali algumas coisas, mas ali é tudo muito mistério também, a gente não tem como interpretar aquilo, a gente é limitado para entender, né? Agora, é importante dizer que nós, quando estivermos no nosso estado final, o estado eterno, nós não vamos estar mais limitados, né? Não haverá mais essa limitação e tal de céu ou terra. Tem até o hino da harpa que diz, né, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Porque hoje em dia tem esse debate, as pessoas ficam discutindo, vai ser no céu, vai ser na terra. Eu sei que 1 Tessalonicenses 4:16-18 diz que quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, onde o Senhor estiver, vamos estar com Ele, né? E o nosso Deus, Ele tem o seu trono, Ele está no céu, a igreja vai participar das bodas do Cordeiro, depois a igreja desce com Ele, quando Ele for implantar o reino na terra também. Onde o Senhor estiver, nós estaremos com Ele, né? A Nova Jerusalém, alguém diz, não, a Nova Jerusalém é na terra, e vai ter árvore da vida, e não sei o quê, o pessoal fica problematizando essa questão,
mas eu penso que no nosso estado eterno nós não vamos estar mais sujeitos a esse tipo de coisa, então nós vamos estar onde o Senhor Jesus estiver, vamos estar com Ele, reinando com Ele eternamente, participando juntamente com Ele, estaremos, diz a Bíblia, para sempre com o Senhor. No milênio, onde Ele estiver, Jesus vai estar na terra, né? Nós vamos estar com Ele. Mas não quer dizer que estaremos limitados à terra. Assim como os anjos não estão limitados. Os anjos, claro, eles cumprem ordem, mas ora eles estão lá no céu, na presença de Deus, ora estão na terra, eles não têm limitação. E nós seremos também como os anjos de Deus. Maravilha, tá no jeito. Meu pastor, nós vamos encerrando por aqui. A pergunta seguinte, na verdade, já foi contemplada a resposta. Ela diz, os que morreram na tribulação no milênio, sendo justos, serão julgados no juízo final? Já foi respondido. Ou apenas os ímpios serão julgados no grande trono branco? Já foi respondida essa questão. Então, esse ponto fica claro aí para os irmãos. Apenas lembrando, se você deseja realizar conosco o curso de perguntas escatológicas, você pode acessar o nosso site e adquirir o curso de forma individual. Se você deseja abrir um núcleo na sua igreja, o mínimo para você abrir um núcleo são 6 alunos. E nós fornecemos o livro para o obreiro que vai ministrar o curso gratuitamente. E aí você pode nos contactar através do site, através das nossas redes sociais, né? Ou através do atendimento aqui do CETADB, se você já tem um núcleo do curso, se você já faz outro dos cursos que nós ofertamos, e certamente estaremos ali de prontidão para estar atendendo. Não é? Queremos dar aqui o espaço para o pastor Ciro fazer as suas considerações finais, e nós já estaremos orando a Deus, vamos orar a Deus, pela vida do pastor Daniel Nunes, pela vida também do pastor Alberto Serafim, pela vida do pastor Gesser Góes, lá de Fortaleza, o pastor Alberto Serafim, do Rio de Janeiro, e o pastor Daniel Nunes da Silva, de Campina Grande. São os pastores, nossos líderes, não é? Nas suas regiões, dentro do país, e nós queremos pedir a Deus uma bênção especial para a saúde dos seus servos. Pastor Ciro, as suas considerações. Amém, pastor. Vamos orar, porque realmente a situação tá bem difícil, né? Com essa politização que nós citamos no início, e a gente tem visto aí variação dos vírus e tal, essas coisas que estão complicando muito, né? Mas o Senhor está conosco, vamos continuar orando. Eu agradeço pela oportunidade e reforço aqui, né? Que os irmãos que desejarem aprender realmente escatologia, tomem tempo, irmãos. A gente hoje vive num momento em que as pessoas são muito curiosas e tal. E não que nós estejamos aqui querendo dizer que sejamos melhores do que ninguém. Mas quem estuda a escatologia com seriedade, como nós fazemos há muitos anos, há muitas décadas, né? Não parece, né? Porque quem olha assim para mim, eu pareço ter 20 e poucos anos. Não tem cabelo branco ainda, né? Eita Deus, olha só a situação disso aqui. Tava conversando com a minha mãe esses dias, falando para ela, ó mãe, eu estou sempre falando dessa herança que eu recebi, né? Que ela tem 80 também e continua com o cabelo igual ao meu. Meu irmão também tem 60, mesma coisa, então nós herdamos isso dela. Então, mas eu já estou aí, já adentrei na segunda metade do século, né? Oh, meu então Deus. A gente vem estudando há algum tempo esse assunto, e a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, a gente estuda, a gente lê. Um irmão aí estava perguntando quais são os livros, muitos livros que a gente lê, para chegar nesse curso aqui, ó, fazer uma síntese, porque isso aqui é uma síntese. Não pense que é fácil fazer síntese, é muito difícil. Então, é para a gente tentar ajudar os irmãos, mas quem quiser entender escatologia, essas questões do milênio, tem que tomar tempo com o assunto. Você pode dizer, fazer um curso de 2 meses. 2 meses, a gente está aqui fazendo live já faz mais de 1 ano. Olha como o tempo passa rápido. O tempo voa, quando você pensar, já estamos aí no Natal de novo. Então, aproveite bem o seu tempo. Eu estou aproveitando muito bem o meu tempo, à noite e tal, e a gente vai estudando, vai se aperfeiçoando, porque a gente não pode ficar vendo a banda passar.
Então você também, como já dizia minha avó, né? A gente não pode ficar vendo a banda passar. Essa é antiga, hein? Então aproveite, faça o curso e cresça. Aprenda aí. E eu estou falando demais já. Deus abençoe, pastor Eros. Essa agora até a Eliane riu ali. Vou entregar ela. Ela está ali fazendo ela tá fazendo as artes dela ali no estúdio ali. Até ela riu. Mas na verdade é isso aí. Nós vamos orar a Deus, não é? Pela vida dos nossos irmãos. Certamente você que está com a gente aqui até agora na live, né? É possível que de repente você conheça alguém que também esteja precisando desta oração. E nós vamos invocar o nome do Senhor e vamos pedir do Senhor a cura, a restauração da saúde dos nossos amados, dos amigos, enfim, daqueles que nesse momento você lembrar deles, coloque em oração. Oremos. Amado Deus, nós invocamos o teu nome e a tua bênção em nome de Jesus. Colocamos a vida do pastor Daniel Nunes da Silva, que carece de uma intervenção do Senhor em prol da sua saúde, da sua vida. Abençoa, ó Pai, eu te peço, a vida do nosso amigo, do nosso companheiro de trabalho, de ministério, de jornada. Também colocamos a vida do pastor Alberto Serafim, no Rio de Janeiro, que também está necessitado da tua bênção sobre a sua vida, sobre a sua saúde, uma intervenção da tua parte. Estende a tua potente, poderosa mão sobre a vida do teu filho e restaura a sua saúde, em nome de Jesus. Pastor Gessé, em Fortaleza, que também, ó Deus, está se recuperando das complicações de Covid. O Senhor estenda também sobre ele a tua mão, a tua destra, e cura e abençoa e dá saúde em nome de Jesus. Tantos são, ó Deus, aqueles nossos irmãos, amigos, pessoas mais chegadas, que também estão sofrendo por causa da Covid. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor os alcance a cada um, envia sobre eles a tua bênção e eles tenham a sua saúde restabelecida em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, quarta-feira próxima, às 22 horas, nós estaremos novamente aqui e ainda estaremos falando sobre o tema perguntas escatológicas, não é? Perguntas escatológicas. O pastor Ciro falou um negócio, rapaz, dia 20 de março vai fazer um ano que nós estamos realizando essas lives, não é? Quem sabe a gente possa organizar um churrasco. Ó, vamos reunir esse povo todo. Não pode aglomerar, então está cancelado o churrasco. Bora lá, gente. A gente faz um churrasco virtual. o irmão faz um churrasco na sua casa, eu faço aqui e a gente vai. Pronto, aí vai dar certo. Não pode aglomerar. O churrasco aqui fica barato, que é só eu e a esposa. Então. E aí com o estômago reduzido, come só um pouquinho, entendeu? Assa ali uma linguiça, uma asinha de frango, acabou, já encheu. Maravilha. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Quarta-feira nós retornaremos aqui. Nós temos várias questões que foram levantadas. O Júnior está perguntando qual será o tema. Nós já vamos verificar aqui as questões, mas possivelmente será a grande tribulação. Eu vou só finalizar isso aqui, junto com a Gabi, junto com o Bruno, mas muito possivelmente será a grande tribulação, mas nós estaremos informando aos irmãos. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Até quarta-feira ou em qualquer momento, é só nos chamar pelos nossos contatos, pelas redes sociais, estaremos prontos para responder a cada um. Pastor Ciro, saudação aí para a irmã Luciana. Deus abençoe, não é a patroa? Também Deus abençoe a irmã Júlia, a sua moça aí. Em Cristo Jesus, sejam abençoados em tudo. É o nosso desejo, é o nosso sentimento. Amém, igualmente. Deus abençoe a todos aí. Paz do Senhor. Amém.